Duvido você acertar quem está em primeiro lugar dos países mais obesos das Américas. Mas não basta saber qual o país. O legal é você saber por que eles chegaram a isso e saber identificar as armadilhas culturais e até as neurais para você também não cair nelas. Desses 10 países, 6 são da América Central, 2 da América do Norte e 2 da América do Sul. Décimo lugar fica a Nicarágua, com 34,4% da sua população de pessoas obesas. Em nono lugar fica a Jamaica, com 34,54%. Oitavo lugar fica a Argentina, com 36,39%. Em sétimo lugar fica o México, com 36,86% da sua população. Em sexto lugar fica o Panamá, com 37,06%. Quinto lugar, Barbados, com 38,9%. Quarto lugar, o Chile, com 39,67%. Terceiro lugar, já passando as barreiras do 40%, fica Porto Rico, com 42,05%. Segundo lugar, esses dados são atualizados do ano de 2024, do Atlas Mundial da Obesidade, produzido pela Organização Mundial da Saúde. Segundo lugar fica com os Estados Unidos, 42,74%. O primeiro lugar não é dos Estados Unidos, que muita gente pensava que fosse, mas é das Bahamas, com quase 50%, 48,15% lá nas Bahamas de pessoas obesas. Uma coisa muito interessante para ser analisado aqui é o percentual de homens e mulheres obesos nos Estados Unidos e homens e mulheres obesas em Bahamas. Nos Estados Unidos, 41,74% dos homens são obesos. Das mulheres é mais, 43,82%. Em Bahamas, os homens 39,1% e as mulheres 55,2%. É mais do que a metade da população de Bahamas feminina é obesa. Por que essa diferença tão bizarra entre homens e mulheres, principalmente em Bahamas? É a sobrecarga feminina em trabalho. O excesso de demandas sobre trabalhar em casa, às vezes trabalhar na rua, e uma sobrecarga maior, às vezes, do que a masculina de trabalho. As mulheres costumam, às vezes, se envolver mais com problemas de filho, casa, família, financeiro, com tudo. E o cérebro sobrecarregado vive numa máquina de urgência emocional. Começa a pedir comida como uma forma de sobrevivência emocional. É o famoso, quero doce agora, mesmo sem fome real. As mulheres também, ficando em casa, às vezes, têm aquela tendência de beliscar. Eu lembro da minha mãe, já falecida, que ela preparava almoço, gostava de preparar várias coisas, e às vezes, na hora do almoço, ela falava que estava sem fome. Eu via sempre minha mãe beliscar muito na cozinha, provando. Ela dizia que era provar o sal, provar o tempero. E beliscava bastante. Isso faz com que aumente muito peso nas pessoas. As mulheres, em sua maioria, ficam mais enclausuradas em casa do que os homens. Isso facilita muito o ganho de peso, porque tem menos atividade física. Essa inatividade física das mulheres em alguns países, como a Bahamas, reduz a produção de dopamina e serotonina, e o corpo passa a buscar prazer em outras fontes. E normalmente essas fontes nós já sabemos, que são fontes calóricas de comida, comida muito à base de açúcar, excesso de carboidratos e por aí vai. Essa diferença também se traduz um pouco por fatores hormonais. Os homens normalmente têm uma produção maior de testosterona. Isso produz mais músculos e menos gordura. Aí vem outro fator feminino, que é um fator biológico, mas que propicia também um acúmulo maior de gordura, que são os fatores hormonais da TPM, menopausa, gravidez, uma confusão hormonal muito grande, propiciando às vezes ganho de peso. A obesidade feminina nos países americanos é o retrato dessa desigualdade que ainda existe entre os gêneros. Não é por falta de vontade das mulheres, é por falta de uma estrutura social melhor de igualdade. É uma questão cultural,
desses países, na realidade, que leva a esses fatores. Esses outros países aqui, México, Barbados, Porto Rico, Bahamas, Panamá, Nicarágua, esses 6, eles sofrem uma influência muito grande da cultura americana. Gente, eu volto a falar mais uma vez. A poluição cultural de países como os Estados Unidos é levada para o mundo. Essa poluição cultural na forma das pessoas se alimentarem. Esses países da América Central perderam o costume de se alimentar dos seus produtos locais, de peixe, de batatas, de ervas, de legumes que existem naquelas regiões. E passaram cada vez mais a consumir produtos americanos. No caso das Bahamas mesmo, é uma chuva de produtos importados que precisa ir para lá para se alimentar. E esses produtos importados, na sua grande maioria, são produtos industrializados. Produtos industrializados com uma alta quantidade de calorias que só faz com que as pessoas cada vez cresçam mais. E uma modificação também muito grande na questão que eu vejo da ostentação. Hoje muita gente ostenta belos hambúrgueres monstruosos, refrigerantes, pacotinhos bonitos, que se a indústria da embalagem bonita, tudo mais, para vender sem a mínima preocupação com a qualidade de vida desses países. E o que é pior, muitos desses países, às vezes, é mais afetado pela parte da população mais vulnerável, aquela de baixa renda, é aonde de fato vai esses produtos. Muita gente não tem morrido mais de fome no mundo, mas tem morrido de comer, porque a indústria de alimento hoje oferece produtos baratos, mas esses produtos baratos normalmente fazem muito mal para a saúde. É muita gente com glicemia alta, hipertensão e outros problemas mais. E, infelizmente, isso está naquelas camadas da população que às vezes tem menos acesso à saúde e não pode bancar uma condição melhor de saúde. E os alimentos naturais, produtivos, em determinados locais do mundo, acaba ficando um pouco caro, porque depende de importação. Nós temos 2 países aqui na América do Sul que estão nessa lista, que é o Chile e a Argentina. Esses 2 países latino-americanos, eles não têm, como os outros têm, uma ligação muito forte com os Estados Unidos e essa cultura americana. Mas os 2 têm uma história para se contar. O Chile, de uns tempos para cá, passou a consumir mais produtos, cada vez mais produtos industrializados. E esses produtos realmente vêm causando uma série de danos na população chilena. A Argentina, ela tem um hábito muito grande de se alimentar de carne, mas todo mundo já ouviu falar na picanha argentina, aquela picanha gorda, com excesso de gordura, que na realidade o corpo humano não está habituado com carne gorda. A nossa estrutura genética sobreviveu a maior parte dos nossos tempos na era paleolítica. Não existia gado confinado no período paleolítico. Você não tinha boi gordo. As carnes normalmente eram carnes magras. Você comia vísceras e carnes magras, não carnes gordas. Essas carnes que nós encontramos nos supermercados, de boi principalmente, né, de animal, suína, gordo, isso era muito raro no período paleolítico, porque você não tinha uma oferta tão grande de alimento. O boi hoje ele é confinado, ele é alimentado com hormônios, ração de engorda e ele fica grande. Por isso que eu só uso carnes magras. Me alimento com carne bovina, mas com carnes magras. Se liga nisso. O povo argentino ele ainda tem uma coisa legal, que é o comer em família, comer entre si. Mas existe esse problema básico na Argentina, que é o excesso, virou cultural, essa fartura, né? São esses 2 países, o Chile e a Argentina, um pouco fora da caixinha dessa cultura americana.
porque tem menos essa poluição cultural. Mas todos esses países aí que eu citei esqueceram seus hábitos dos seus ancestrais, os seus hábitos de comer aquilo que era fornecido pela natureza, aqueles alimentos que não eram industrializados. Todos esses países, eles esqueceram disso e passaram a adotar uma alimentação industrializada, aquela alimentação que o corpo não está acostumado. Se gostou do nosso conteúdo, passa a nos seguir, dá o seu joinha e ative o sininho para quando tiver novos vídeos você estar ligado.